Você sabe quem foi Tito? Tito foi um homem muito importante no Novo Testamento, companheiro de Paulo, um dos homens responsáveis pelas igrejas de Creta. E Tito hoje é a nossa personalidade no Gente como a Gente. Aqui a gente analisa personagens bíblicos, um do Antigo Testamento e na outra semana um do Novo. Nós analisamos Esdras na semana passada, um personagem às vezes meio desconhecido no Antigo Testamento, e hoje eu quero analisar Tito, um personagem também às vezes esquecido no Novo Testamento. Mas Tito era um homem extraordinário e eu quero falar um pouco sobre ele. Tito era um antigo companheiro de viagem de Paulo. Tito possivelmente tenha estado com Paulo e Barnabé no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, quando estava tendo um problema com relação à evangelização. Os judeus achavam, os judeus convertidos, né, achavam que a pregação do evangelho deveria ser só para judeu, que o povo eleito de Deus, o povo que representava Deus, era só judeu, e os gentios não teriam acesso à graça e à misericórdia de Deus. Isso vai ser resolvido lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando vai ser decidido, não, a graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo tem sido sobre todas as pessoas, então é para todas as nações, para que se cumpra Atos 1:8, né, que começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, a pregação do Evangelho é para todos os povos. E dali, então, começa a segunda viagem missionária. Já tinha começado a primeira, mas tinha dado um problema com relação à primeira viagem missionária, até pela essa questão com os judaizantes, os judeus que queriam só pregar para judeus. Isso é resolvido em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, e agora começa a segunda viagem missionária. E possivelmente Tito era uma daquelas pessoas que acompanhavam ali Paulo, Barnabé, depois Paulo e Silas, era um dos companheiros de viagem. Enquanto Timóteo vai ser um outro companheiro, e que Paulo vai destinar Timóteo para a igreja de Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso, Paulo vai pegar Tito e vai mandar para a igreja de Creta. E lá na igreja de Creta vai ter ali algumas questões que precisavam ser organizadas, como por exemplo a constituição de presbíteros, de liderança, princípios para essa liderança, e a pessoa responsável para fazer tudo isso vai ser o Tito. Então, e é interessante porque não se tem ali notícia de que Paulo tenha plantado uma igreja de fato em Creta. Ele passou por ali, mas não que tenha deixado um grupo. Não se sabe ao direito como é que esse grupo foi formado, se vieram de outros lugares, se converteram ouvindo o evangelho em outros lugares, ou se algum evangelista chegou lá e começou a falar do evangelho e lá formou uma igreja. A questão é que lá agora tinha uma igreja muito importante e que Paulo destina Tito para lá. E tanto Timóteo quanto Tito vão fazer parte das cartas chamadas cartas pastorais, cartas que Paulo dá orientações para Timóteo, para Tito pastorearem essas igrejas, e são cartas afetivas, não só instrutivas, mas elas são sobretudo afetivas, para que tanto Timóteo e Tito cuidassem das igrejas, mas cartas também para que Paulo cuidasse deles, né? Então, Timóteo, na carta a Timóteo, por exemplo, Paulo vai falar assim, olha, toma um pouco de vinho, porque isso vai ser bom para o seu estômago, dando orientações bem pessoais. Para Tito, da mesma forma, né, motivando Tito ali no ministério que ele tinha em Creta. Então, Paulo deixa Tito lá, e ele chama Tito de verdadeiro filho. No capítulo 1 de Tito, verso 4, ele vai dizer assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Olha que interessante, né? Como Paulo tratava tanto Timóteo como Tito como filhos verdadeiros, preocupado, cuidando de cada um deles. E uma responsabilidade muito grande. Eles possivelmente eram jovens, e tinha pessoas ali nas igrejas muito mais experientes que eles,
por vezes, mais conhecedoras da lei, do Antigo Testamento. Então, para Timóteo, para Tito, fala assim, olha, não se envergonhem da sua juventude, da sua mocidade, mas faça tudo que for correto. Então, era importante essas cartas, até para validar a liderança de Tito e de Timóteo diante da igreja, né, para que a igreja percebesse a confiança que Paulo tinha neles, e era para que a igreja também demonstrasse essa confiança. Até mesmo porque Tito agora vai organizar a liderança e ele vai constituir os presbíteros. Isso a gente vai ver no verso de número 5, o verso de número 6 a 9 vai falar sobre algumas condições que eram necessários para os presbíteros serem maridos de uma só mulher, terem testemunho dos de fora quanto dos de dentro. Havia desafios externos numa época muito difícil do evangelho desenvolver, como é hoje nos nossos dias. Paulo também dá orientações para Tito, e o objetivo era do ensino, de ensinar a sã doutrina para serem sadios na fé, no amor e na esperança. No capítulo 2, verso 1 e 2 vai dizer sobre isso. E por fim, do capítulo 3 de Tito, ele vai dando algumas orientações bem pessoais para ele, principalmente para ele evitar discussões tolas, né? No mundo greco-romano, as discussões filosóficas, as discussões conceituais sempre eram muito presentes, mas Paulo vai dizer para Tito, evita essas coisas, isso não vale a pena, isso não vai levar a nada, você vai ficar discutindo, você vai se desgastar e não vai levar a nada, as pessoas só querem discutir mesmo. Então, o final dessa carta ela é muito importante para mim e para você, que muitas vezes trabalhamos com teologia pública, falamos em público e por vezes vem questões de debate, de discussões, de ideias, né? E muitas vezes essas discussões não valem a nada, não agregam nada. Como dizia um professor, o Ricardo Agreste, ele falava assim que o sábio sabe as batalhas que deve entrar. Então, e é verdade, né? Há discussões que a pessoa não quer compreender, não é uma discussão de entendimento, é só uma discussão de desentendimento. Quando a pessoa não quer entender ou não está aberta a ser ensinável, então não adianta discutir, porque a pessoa não quer dialogar, ela quer somente debater. Então, aí não vale a pena. E é isso que Paulo está falando aqui para Tito, para evitar discussões tolas. Discussões tolas, não que os assuntos sejam irrelevantes, é que às vezes as pessoas que querem discutir não têm o espírito de humildade ou de amor, de fato, né? De debater ideias, eles querem debater pessoas. Então isso não vale a pena. E isso também é importante, muito importante, para os nossos dias. Por isso que essa carta de Tito ela é importante para nós, a vida de Tito é importante para nós, e Tito era gente como a gente, né? Um homem talhado por Deus, viu grandes coisas junto a Paulo, Barnabé, com Silas, mas também era um homem cheio das suas fragilidades que precisava de orientações, como Paulo orientando Tito a não entrar em discussões, motivando, por exemplo, quando fala para Timóteo, para não ficar envergonhado, né, da sua juventude, mas fazer tudo que é correto. Como nós precisamos também de orientações dos mais experimentados, né, para que a gente possa caminhar sempre segundo a graça, o amor do nosso Deus. Tá bom? Que Deus assim também o abençoe, multiplique graça, virtude sobre a sua vida, e Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.